Meus amigos, muito bom dia a todos. É com grande felicidade que mais uma vez eu retorno a essa casa e eu preciso agradecer o convite imerecido, em especial de minha amiga Ildeussi, e eu agradeço e estendo esse agradecimento a todos os trabalhadores deste santo lugar. Tenho um profundo respeito pelas atividades que são feitas aqui, porque, repetindo o médico das almas, nosso Senhor Jesus Cristo, os trabalhadores incansáveis buscam dar algum alento, consolo e até curas através daqueles que buscam esse santo lugar. Agradeço a presença de cada um de vocês, que Jesus nos inspire, nos ampare, nos proteja e nos envolva na sua santa e divina paz. Hoje nós vamos falar de um conceito que é basilar para todo e qualquer cristão, a fé. O apóstolo Paulo costumava dizer, em especial na sua epístola destinada aos Coríntios, que a fé é mãe da esperança e da caridade. Como a dizer que nessa nossa fortaleza interior, nesse sentimento inato em cada um de nós, nessa certeza e nessa convicção, nessa confiança irrestrita à divindade, é dela que nós podemos aurir as forças para perseverar e para enfrentar sobranceiros, corajosos e resolutos os infortúnios, que são as pedras de tropeço, os desafios muito naturais da nossa existência física. E é através da fé que nós nutrimos essa esperança em dias melhores, que nós acreditamos que todo e qualquer esforço que seja feito agora será a sementeira necessária para uma colheita por vindoura de frutos saborosos que iremos nos deliciar. E é com base nessa fé que nós somos estimulados ao exercício da caridade, não apenas da caridade material ainda tão necessária, visto que no nosso planeta de provas e expiações as desigualdades sociais ainda medram, mas sobretudo a caridade moral, que é bem mais difícil, porque consiste em nos suportar uns aos outros, a tolerar as nossas diferenças, a respeitar a liberdade de consciência de cada um de nós, que tem o livre-arbítrio dado por Deus para escolher o melhor caminho que quisermos. E se Deus não violenta nenhuma das criaturas humanas, deixando ao nosso encargo e à nossa responsabilidade a autonomia de seguir a vida da forma como nós quisermos, não somos nós, pobres criaturas humanas, que temos o direito de violentar quem quer que seja. Mas a respeito da fé, antes de discursos palavrosos, antes de conceitos intelectuais, é necessário vivê-la e testificá-la. Muitos de nós aguardamos, passivos, os sinais dos céus. Até entre os apóstolos de Jesus, houve aqueles que buscaram os sinais e as marcas do Cristo após a sua paixão. Quando o Cristo tem as suas aparições e reaparece aos seus discípulos, Tomé pergunta sobre os sinais da sua crucificação. E quando o Cristo mostra as marcas das chagas nas suas mãos e pés, através da visão, ele então crê. Mas nós que somos cristãos, espíritas, sabemos que não precisamos exatamente ver para crer, mas antes de tudo, nós cremos. E para isso, precisamos estar atentos e ter boa vontade para perceber esses sinais dos céus. Os sinais dos céus estão nos livramentos do mal que não nos sucede, sem que nós nem tivéssemos percebido que tínhamos o risco de cair nessas tentações. Os sinais dos céus, às vezes, vêm através das provas difíceis e das conjunturas complicadas nas quais nós estamos imersos. A doença, cujo tratamento é difícil, cujo diagnóstico pela medicina humana às vezes é impreciso. A doença muitas vezes incurável, que nos suscita a paciência e a resignação. A tolerância para suportar aquelas dores, porque por mais que vivamos 100 anos para quem for viver muito, toda essa nossa estada nesse planeta de provas e expiações é um lapso de tempo muito curto perante a eternidade e a imortalidade que está descortinada à nossa frente.
Portanto, nós precisamos encher o nosso coração de alegria e entusiasmo para perceber essas provas como desafios naturais ao nosso processo evolutivo. Porque provavelmente, se nós não tivéssemos esses aguilhões, essas pequenezas, essas questões que nos dificultam, que nos incomodam, nós não seríamos propelidos a evoluir e continuar marchando, desassombrados e sobranceiros. E para que nós possamos refletir um pouco mais sobre a fé, nós vamos recorrer a uma história que Jesus nos conta. Quando ele andava por Cafarnaum, e é interessante porque Jesus escolhe cidades pequenas, despercebidas das grandes metrópoles existentes à sua época. Ele tinha uma especial predileção por Cafarnaum. Era como se aquela cidade tivesse um poema de ternura. Com o contato com a natureza, andando pelo mar do Tiberíades, ele conseguia, através do seu magnetismo irresistível, seduzir as massas através da sua presença mansa e pacífica. E as multidões acorriam até ele, hoje como outrora, em busca da cura, em busca de ouvir-lhe os ensinamentos, em busca de algum lenitivo, de algum amparo, de algum consolo para as nossas inúmeras aflições. E ele, por ser um coração compassivo, cheio de amor, jamais deixou de atender a quem quer que fosse, mesmo que não professasse a fé cristã. Porque Jesus não veio trazer nenhuma religião. Jesus veio falar mais sobre religião, mais do que religião, veio falar sobre religiosidade. E esse sentimento de fé e de espiritualidade inato em todos nós precisa do nosso trabalho através do aprimoramento íntimo para que possamos aumentar a intensidade luminosa da nossa fé. E era por isso que ele recebia a todos, inclusive aqueles que não haviam ainda sido bafejados pela primeira revelação, pela lei de Moisés. E ele então recebe um centurião romano. Esse centurião romano estava muito preocupado com o estado de saúde física de um de seus servos, um dos seus servos mais laboriosos, um de seus servos mais caros. E então o centurião romano, acercando-se de Jesus, diz: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e profundamente atormentado. Eu não sou cristão, mas reconheço a vossa excelência e procedência divina. E eu vos peço que por vossa misericórdia, ainda que eu não seja um cristão, ainda que eu não seja um dos seus discípulos, que o Senhor o cure. E Jesus, compadecido por aquela rogativa singular, por aquela demonstração de profunda humildade, olha para aquele homem e lhe diz: eu irei e darei saúde ao vosso servo. E o centurião, surpreendido por aquele atendimento, dotado de profunda misericórdia: não, Senhor, eu não sou digno de receber-vos sob o telhado da minha casa. Eu sei e acredito que apenas uma palavra proferida da sua santa boca é capaz de curar o meu servo, porque eu também sou homem de autoridade e eu tenho soldados que estão sob a minha responsabilidade. E eu digo aonde meus servos vai e ele vai, digo a outro vem e ele vem, digo a um terceiro faze isso e ele o faz. E se eu, que sou um homem simples e que tenho algumas dezenas ou centenas de servos sob a minha responsabilidade, consigo, através das minhas ordens proferidas, dizer algo e o meu servo faz, vós que sois o Messias, o Senhor divino, com certeza tem poderes muito maiores do que os meus. E Jesus, alegria e contentamento, aquela demonstração de fé viva, aquece e diz: em verdade, eu vos digo que nem em Israel eu não tenho visto uma tamanha fé. Porque esse homem que desconhece a lei de Moisés sabe do poder divino e sabe que as curas podem ser executadas à distância, sem que necessariamente estejam ao alcance dos nossos olhos. Esse homem não precisa ver para crer, ele crê antes de tudo. E Jesus continua dizendo: em verdade eu vos digo
que os filhos de Deus virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados às trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É interessante, porque Jesus, através dessas palavras, nos diz que pouco importa a fé que nós professamos. Muitos ainda acreditamos que fora do Espiritismo não há salvação, esquecendo as palavras sábias, ponderadas, sensatas do nosso codificador Allan Kardec, que colocou em o Evangelho segundo o Espiritismo que por muito tempo o cristianismo foi equivocado por acreditar que fora da igreja não há salvação, como se uma instituição pudesse determinar a salvação de cada um de nós. O Cristo sempre nos ensinou que nós temos a responsabilidade e autonomia pelas nossas próprias curas e pela nossa própria salvação. Antes de fazer, inclusive, as suas curas, ele perguntava: crês que eu possa te curar? E ele sempre dava o mérito da cura a cada um de nós. A tua fé te curou, enchendo-nos da responsabilidade para que a partir daquele momento pudéssemos reavaliar a nossa conduta, fazer um exame de consciência e não voltar a nos equivocar nos velhos equívocos. Vai e não tornes a pecar. E não raras vezes nós somos abençoados pela cura, através das mãos laboriosas desses instrumentos divinos que a vida coloca no nosso caminho, e mesmo depois de termos obtido essa salvação, ainda somos profundamente ingratos e não conseguimos perceber essa bondade e essa misericórdia divina que não cansa de nos alcançar. Precisamos refletir, porque é necessário que nós nos transformemos. Se estamos aguardando a transição planetária de uma forma passiva e apática, provavelmente ainda não compreendemos a sublimidade dos ensinamentos do nosso Criador. Porque um planeta de regeneração é formado de almas regeneradas. E se nós não colocarmos o nosso esforço para regenerar as nossas próprias vidas, para ressignificar as nossas existências, para viver o Evangelho de Jesus da forma como pudermos, dentro dos panoramas em que nós fomos colocados, não haverá regeneração alguma, nem transição alguma. Porque é necessário que sejamos esses archotes luminosos, iluminando esses tempos difíceis de densas sombras, para iluminar o nosso próprio caminho e também o caminho daqueles que manquejam e que estão ao redor de nós como testemunhas da nossa fé. E quando Jesus diz que muitos virão do Ocidente e do Oriente, ele fala exatamente isso. Como Allan Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Pouco importa a fé que esposamos. Os filhos de Deus estão espalhados por todo lugar, dentro e fora do Espiritismo. E é por isso que é tão mesquinho e é até irracional que nós façamos dissensões, estabeleçamos dissensões com relação àqueles que não professam a nossa fé. Porque o amor, ele é desenvolvido em qualquer casa, seja espírita, seja católica, seja protestante. Do Oriente e do Ocidente virão aqueles que, dotados de uma fé viva, praticarão a caridade. E se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, aprenderemos uns com os outros, porque nenhum de nós está nesse planeta para viver sozinho. É impossível que nós possamos progredir moralmente sozinhos. Intelectualmente, até conseguiremos. Através do autodidatismo, podemos nos dedicar e evoluir intelectualmente juntos. Mas o que nos serve tanta inteligência se nós não conseguimos viver bem com os nossos semelhantes? Na nossa atual sociedade, nunca estivemos tão interconectados. Através da internet, conseguimos mandar mensagens daqui para o outro lado do mundo, em frações de segundos, e nunca nos sentimos tão sozinhos. Nunca nos sentimos tão desamparados. Por quê? O que é que está acontecendo de errado? Será que essa nossa fé é incapaz de estabelecer relações mais saudáveis com os nossos semelhantes? Será que a nossa fé é incapaz de fazer com que as nossas relações sejam mais saudáveis, de tolerância, de respeito,
de amor fraternal? Talvez estejamos amando ainda de uma forma insuficiente. E talvez não nos percebamos como legítimos filhos de Deus, filhos do Altíssimo e todos irmãos. Porque quando Jesus ensinou-nos a orar, ele disse: Pai nosso. Estabelecendo a paternidade divina, colocou-nos a todos sob o mesmo patamar. Somos todos filhos de Deus com igualdade de possibilidades e de oportunidades. E através da reencarnação, a doutrina espírita nos mostra que nós vamos tendo funções e exercitando papéis quando temos a oportunidade de vivenciar experiências diferentes. E se nós somos incapazes ainda de nos compadecermos pela dor alheia, de termos a compaixão pelas misérias dos outros, a vida nos oferece essa oportunidade colocando-nos naquele lugar, para que passando por aquelas experiências consigamos compreender a sublimidade dessas lições divinas. Mas Jesus, falando ao centurião romano, diz algo que para nós é imperioso que possamos refletir. Ele diz que os filhos que virão do Oriente e do Ocidente assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E quem são Abraão, Isaque e Jacó? Para o povo eleito de Israel, para os hebreus, Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas. São aqueles sobre os quais foram assentadas as bases da lei de Deus. Isso significa que cada um de nós já nasce sob essa chancela da paternidade divina. E essa paternidade não é liberada de quem quer que seja. Somos todos autênticos filhos de Deus. Mas ele faz uma distinção entre filhos de Deus e filhos do reino. Ele diz que os filhos do reino serão lançados às trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqueles que fomos bafejados pelas claridades divinas, que temos a primeira revelação através da lei de Moisés, a segunda revelação através do Evangelho de Jesus, a terceira revelação através do cristianismo redivivo pela doutrina espírita, temos elementos suficientes nas nossas mãos para conhecer o reino dos céus. O reino dos céus não é exatamente um lugar externo para onde a gente vai. É uma construção divina dentro dos nossos corações. Se nós tivermos a coragem e a vontade suficiente de abrir o santuário do nosso coração para que Jesus faça uma verdadeira obra no altar íntimo dos nossos bons sentimentos. Se nós estivermos imbuídos de boa vontade para nos trabalhar, para aproveitar as experiências para evoluir, aí sim construiremos o reino dos céus dentro de nós. Então o que Jesus diz é que se essas três revelações ainda são insuficientes para que nós nos estimulemos a desenvolver a nossa fé, nós estaremos perdidos. E às vezes eu fico pensando que intimamente alguns de nós ainda esperam pela volta do Salvador. E o Salvador jamais nos apartou de nós. Vem ao nosso convívio infinitas vezes, através do ar que respiramos, das belezas naturais, da própria natureza que nos serve, dos alimentos que chegam até a nossa mesa, dos amigos, que são esses laços de afeição legítima, de fraternidade desinteressada, que nos ajudam nos momentos de dificuldade, nos estranhos, que muitas vezes nós nem conhecemos e que vêm ao nosso amparo com um recurso que nós necessitamos naquele exato momento. A misericórdia divina alcança diferentes modos de nos fazer entender que esse reino dos céus está presente no nosso dia a dia, e muitas vezes somos nós que conservamos a cegueira, que dormimos perante essas realidades espirituais, incapazes de perceber esse amor, esse imbatível amor que ainda hoje nos envolve, porque nenhum de nós que estamos na terra estamos privados desse amor divino. Se quisermos elevar os nossos pensamentos em prece, sempre encontraremos os emissários de Deus que estão à nossa disposição,
derramando bênçãos sobre nós, através do consolo, do amparo, às nossas dores, muitas vezes inconfessáveis, mas por vezes, numa atitude aparentemente paradoxal, nós mergulhamos nas trevas nas quais estamos imersos, numa melancolia injustificável, nutrindo um complexo de inferioridade, como se nós fôssemos as últimas criaturas, os deserdados pelo amor de Deus. E Deus nos olha com extrema compaixão, querendo apenas que a nossa fé viva seja cada vez mais clarificada. E é por isso que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque se nós tivemos acesso a todas essas revelações, são as formas que Deus nos proporciona de vermos a sua face. Mas, para que possamos ver a Deus, é necessário que tenhamos puros o coração. Como Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E ser puro de coração é nós abdicarmos do nosso orgulho, que faz apenas enfermar os nossos melhores sentimentos. Nós esquecermos as mágoas que muitas vezes cultivamos por dezenas de anos. Uma questiúncula que alguém nos feriu há muitos anos e hoje nós ainda conseguimos relembrar com riqueza de detalhes. E onde está a gratidão? Aonde está essa maturidade psicológica de perceber todas as coisas boas que as outras pessoas fizeram por nós? Por que nós somos extremamente hábeis em julgar os nossos semelhantes, hábeis em relembrar aquilo que de ruim nos sucedeu? E por que nós temos um esquecimento tão rápido das boas coisas que nos aconteceram? E Jesus, através dos seus ensinamentos, por diversas vezes nos adverte que se nós não tivermos esse olhar para as coisas boas que Deus nos dá, fatalmente nós seremos lançados nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. Não que Deus queira nos torturar, porque o Pai de infinito poder, de infinita bondade, de infinita misericórdia, jamais quereria torturar qualquer de seus filhos, mas às vezes a dor é uma mestra, como vai dizer Emmanuel. A dor é essa porta de iluminação, como se fosse um cadinho purificador, onde nós vamos nos depurando dos nossos vícios morais. Só quando nós estamos presos numa cama é que nós damos valor à saúde de que reclamávamos. Porque no nosso dia a dia atribulado, pelas rotinas que a própria conjuntura material nos coloca, a gente acorda cedo e às vezes se questiona: meu Deus, mais um dia que começa. Aquela velha rotina de acordar cedo, de ir para um trabalho que muitas vezes eu não gosto, mas que preciso, porque preciso dos recursos materiais para atender às minhas necessidades. E muitas vezes somos também arrimos de família para sustentar as nossas próprias famílias. E quando nós somos pegos por um infortúnio e que passamos por uma semana sequer dentro de um hospital, presos numa cama, sentimos saudade daquela rotina estafante que tínhamos. É assim que a vida nos mostra. Se nós não temos gratidão para reconhecer essas belezas e essas fortunas com que somos aquinhoados, fatalmente passaremos pelas experiências que nos farão refletir sobre esse grande grau de desperdício que nós temos em relação às belezas eternas. Mas Jesus falou mais de uma vez, advertindo-nos para que pudéssemos exercitar essa fé. Quando, por exemplo, ele falou da porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz seduz a muitos, mas estreita é a porta da vida e o caminho da salvação. Esse caminho da porta estreita, ele vai na contramão daquilo que a nossa atual sociedade hedonista, de culto aos prazeres, a sociedade individualista que tenta vender para nós que nós somos felizes sozinhos, porque conviver dói. Para quê conviver com os outros?
Se os outros só vão nos deixar tristes, se eles vão nos frustrar e nos magoar em algum momento, é melhor viver sozinho. Qual de nós foi feito para viver sozinho? Nenhum de nós. E é por isso que nós precisamos exercitar essa tolerância e esse respeito, que são as bases do amor. Porque através da convivência uns com os outros, nós vamos aprendendo, descobrindo os nossos vícios e as imperfeições que ainda carregamos. Vamos nos depurando, porque não conseguiremos amar a Deus, a quem não vemos, se não conseguimos ainda amar os nossos semelhantes com quem convivemos e vemos todos os dias da nossa vida. Quando Jesus falou da parábola do joio e do trigo, ele nos advertiu que muitas vezes o inimigo, na figura da parábola, vai plantar o joio junto com o trigo das nossas mais saudosas esperanças, mas que não é possível, ou melhor, que não é esperado que nós possamos arrancar o joio enquanto o trigo está crescendo. No nosso processo de aperfeiçoamento moral, nós carregaremos as nossas imperfeições. Ainda há um pouco de mal em nós, mas que possamos colocar os nossos olhos para cultivar as nossas virtudes, que são essas conquistas imperecíveis do Espírito. E quando elas estiverem fortes o suficiente, nós poderemos então retirar o joio que ainda nos resta, o orgulho e o egoísmo, que são os maiores entraves ao progresso da humanidade, atalho, emolhos, e então lançar as trevas. Quando Jesus fala da parábola dos talentos, ele nos adverte: não sejais como aquele servo mau e preguiçoso. Precisamos nos colocar ao trabalho, porque Deus coloca às nossas mãos os talentos para que possamos multiplicá-los, distribuindo bênçãos para nós e para os nossos semelhantes. Os nossos filhos são os maiores talentos que Deus colocou sob nossa incumbência. Ele designou-nos como orientadores desses espíritos que retornam ao mundo corporal, para que pudéssemos não apenas dar a eles o provimento material, mas acima de tudo, ensiná-los através da educação moral esses patrimônios espirituais, para que quando nós não estivermos mais aqui, eles consigam discernir e tomar as melhores resoluções para serem efetivamente felizes. Quando Jesus fala da parábola do festim de núpcias, ele nos lembra que a veste nupcial, essa vestidura do Espírito, são as nossas virtudes, as conquistas que nós conseguimos angariar ao longo do tempo. Então, em todas essas passagens, Jesus nos adverte que, com base nessa chama viva da fé, nós estaremos sempre estimulados a viver de uma forma cada vez melhor, cada vez mais feliz para nós e para os outros. Mas para isso é necessário vigilância, principalmente nesses tempos atuais que nós passamos por essa fase de transição. Ao lado de uma espiritualidade amiga, formada dos nossos mentores espirituais, dos bons espíritos, que são os ministros de Jesus, que estão aqui ao nosso redor, espalhando bênção, estímulo, sentimentos de alegria e coragem no nosso coração. Há também uma multidão de espíritos tão imperfeitos quanto nós, que ainda permeiam na psicosfera da crosta terrestre. E como nós somos antenas psíquicas radiantes, sintonizamos com todos eles. A depender dos nossos bons sentimentos, a depender dos nossos bons pensamentos e dos nossos bons hábitos, sintonizaremos mais com essa espiritualidade amiga e menos com essas trevas inferiores. Mas como nós ainda estamos no estado de imperfeição, oscilaremos. Mas o mais importante não é necessariamente cair, mas qual a capacidade que nós temos de nos reerguer. Isso é fé. A capacidade que não importa quantas provas a que fomos expostos, quantas vezes nós tivemos a coragem de nos soerguer, de levantar os nossos joelhos cansados, os nossos pés
que ainda estão bastante macerados pelos espinhos do caminho e continuar perseguindo. Essa é a destinação que nos foi proposta, porque a nossa finalidade é o progresso e a perfeição. E se nós desistirmos, se nós desfalecermos antes de alcançar a salvação, estaremos perdidos. O combustível é essa fé, essa certeza íntima que o nosso Senhor, que o nosso divino Messias abandonou temporariamente os cimos celestes para internar-se num corpo físico para demonstrar o amor que nós deveremos viver. Ele disse na última ceia: e mais um mandamento eu vos dou: amai-vos como eu vos amei. E para que possamos alcançar esse amor imbatível nas mais últimas circunstâncias, elevado ao testemunho vivo de nós mesmos, nós precisamos primeiro passar pelos primeiros degraus do respeito e da tolerância. E se nós ainda estamos errando no respeito em relação uns aos outros, é provável que ainda estejamos um pouco distantes desse amor sublime. Mas só depende de nós, porque somos nós que temos esse poder nas nossas mãos. Dotados dessa vontade imbatível, amar é uma questão de querer. E às vezes somos nós que nos furtamos de amar de forma excelente, como Jesus nos comprovou. Porque ele esteve cercado dos apóstolos, que eram homens simples, como nós também somos. Nenhum dos apóstolos foi bafejado por um privilégio diferente daquele que nós temos. Eles tiveram igualdade de circunstâncias e de oportunidades como nós temos. E nós, inclusive, temos melhores condições. Porque através da doutrina espírita, temos, através de uma linguagem clara, sensata, a revisitação a esses ensinamentos de Jesus. Então, para nós é, inclusive, mais fácil de compreender essas verdades divinas. E por que é que ainda nos conservamos reticentes a não nos sentirmos arrebatados por esse ideal superior? Precisamos, então, nos lembrar dos grandes homens, daqueles homens que tiveram uma profunda fé. No Antigo Testamento, um dos profetas, Daniel, nos mostra, através da cena, quando ele esteve numa cova de leões, o que é uma verdadeira demonstração de fé. Daniel era cativo de Dario, rei dos persas. Daniel era um homem que tinha uma profunda fé em Deus, que orava, jejuava e que tinha uma confiança irrestrita. Mesmo com a sua liberdade cerceada, não deixou um minuto sequer de acreditar na bondade divina. Mas, como outrora e ainda hoje, aqueles que têm uma fé grande acabam tendo inimigos. Os inimigos não são exatamente aqueles que têm algo contra nós, mas são aqueles que se sentem incomodados por essa convicção íntima que eles mesmos não conseguem sentir. E os inimigos de Daniel fizeram uma artimanha e acabaram seduzindo Dario para que ele assinasse um edito. E através desse edito, Daniel acabou sendo preso por conta de professar a sua fé no Deus eterno. E assim, Dario se viu constrangido a levar Daniel até a sentença máxima. Ele seria devorado por feras vivas, por leões, dentro de uma cova. Mas antes de prender Daniel ali, ele disse: Daniel, eu tenho fé que o teu Deus eterno, o teu Deus vivo, o Deus a quem continuamente tu serves, te livrará. E Daniel não tinha uma vacilação sequer. Ele acreditava que sairia vivo daquele suplício. Qual de nós imaginaria isso? Imagine dentro de uma cova, com leões famintos, com dias sem comer. Qual de nós seria capaz de acreditar
que sairia ileso desse tipo de experiência. E no dia seguinte, quando Dario retira a pedra e vai visitar Daniel, ou os despojos mortais de Daniel, percebe que verdadeiramente ele sobreviveu. E então Dario diz: eu decreto que a partir de hoje todos os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, ele permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Será que nós temos essa fé? Será que nós acreditamos que o nosso Deus é o nosso Deus eterno e o Deus vivo, que ele permanece para sempre? E se nós acreditamos nisso, por que damos extremo valor às pequenas provas a que estamos expostos? Por mais que nos gere aflição e desamparo, nós não estamos desamparados. Por que nós hoje sentimos e padecemos tanto de desgosto pela vida, um desânimo aterrador que tenta roubar as nossas forças para os desafios a que fomos impostos? Se aqueles homens do cristianismo primitivo, ou muitos antes, se os profetas da antiguidade que vieram antes do próprio Jesus eram dotados dessa fé inquebrantável, por que nós também não vamos ter essa fé? O reino dos céus, ele não vem através de aparências exteriores. Como o próprio Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. E por que ainda buscamos compensações através desse mundo? Que importa que nos humilhem, que importa que nos acossem, que nos ridicularizem, se o Filho do Homem, se o Filho unigênito, se o primogênito de Deus entregou-se em holocausto como o Cordeiro Divino para nos provar a imortalidade da alma, para nos provar que a vida continua, algumas dezenas de anos padecendo do opróbrio e da miséria humana, é muito pouco perante a eternidade de felicidade que nos aguarda. Então, meus amigos, fé é isso. É um sentimento de fidelidade, de confiar nos desígnios divinos, ainda que não tenhamos condições suficientes de compreender a destinação que nos está proposta. Porque às vezes o Senhor precisa nos aplicar algumas correções. Nem sempre nós sabemos pedir adequadamente. Pedir com vistas no futuro. Pedir aquilo que vai nos gerar evolução e progresso espiritual. Porque nós não somos um corpo. Nós temos um corpo. Somos espíritos imortais. E às vezes o nosso desejo não passa de caprichos pueris. E Deus, por ser a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sabe disso. Que muitos de nós ainda somos crianças espirituais. E é por isso que Ele nos aplica as negativas e as correções. Não é que Ele não nos ama, pelo contrário, é por muito nos amar. Assim como nós, que somos pais, às vezes displicentes e negligentes com os nossos filhos, mas temos o intuito de educá-los e de fazer com que eles sejam homens bem formados, cidadãos de bem, nós também fazemos negativas aos nossos filhos, não dando a eles sempre tudo que eles nos pedem. Imagine a sabedoria do Pai para conosco. Esse Pai de excelentíssima bondade sabe que às vezes precisa doutrinar, precisa educar os nossos desejos. E nós, desobedientes, ficamos muitas vezes contrafeitos, porque pedimos: Senhor, Senhor, dá-nos isso, e Ele não nos dá. Essa é uma excelente oportunidade de vivenciarmos e nos estimularmos a exercitar a obediência e a resignação. Mas há uma parábola extremamente intrigante que nos fala sobre essa fidelidade e que, portanto, vai nos falar sobre essa demonstração também de fé. Me refiro à parábola do administrador infiel.
Essa parábola está narrada em Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 13. Narra Jesus que havia um homem que era senhor de terras. Esse homem era um latifundiário. E por ele ter muitas terras, ele não conseguia administrar e estar à frente do seu campo em todos os locais onde ele tinha propriedade. E por isso ele designava mordomos ou administradores para cuidar dos seus recursos, para cuidar das suas propriedades. Aconteceu que um desses mordomos estava roubando esse senhor de terras. Era um mordomo infiel, um administrador que estava surrupiando os bens desse senhor, desse latifundiário. E quando ele ficou sabendo disso, vai até esse mordomo infiel e lhe diz: o que está se passando? Chegou até mim uma denúncia que você está me passando a perna, que você está me roubando. Eu não posso mais mantê-lo, portanto, com o meu mordomo. Eu preciso destituí-lo do cargo, porque você não merece estar nesse lugar. E o mordomo, flagrado na sua iniquidade, fica desesperado, sem saber o que fazer, porque ele não tinha habilidade com o campo e não podia ser um agricultor ou um lavrador. E, para mendigar, ele tinha vergonha. O que ele faria? Então ele tem uma ideia sui generis. Ele chama os agricultores que trabalhavam na vinha daquele latifundiário e resolve perdoar as dívidas desses agricultores. Para que nós possamos entender, aquela época, o dono das terras cedia o campo, mas aquilo não era de graça. Os agricultores precisavam, no final, dar uma tarifa, dar um tributo por terem usado a terra. Tivessem tido sucesso na lavoura ou não, precisavam pagar o tributo. Só que a gente sabe, como agricultor, que a gente semeia, ara o campo, cuida, rega, coloca humus para que fertilize a terra, mas o tempo, o clima, as chuvas, o sol, depende de Deus. Então a lavoura, na verdade, é um enigma. E a gente não sabe quanto que vai render. E às vezes os agricultores tinham um rendimento muito ruim, mas mesmo assim, mesmo que ficassem no prejuízo, precisavam pagar aquele tributo ao senhor de terras. Então o mordomo infiel, no momento em que chama esses agricultores e perdoa as dívidas, imagine como esses agricultores não ficaram plenamente satisfeitos e felizes. E a esse momento nós poderíamos pensar: e o senhor de terras? Deve ter ficado bastante chateado, porque cá entre nós é fácil fazer caridade com a propriedade alheia, posar de bom moço e de misericordioso com aquilo que não está sob o nosso poder, com bens ou com riquezas que não são verdadeiramente nossas. Mas para nossa surpresa, o senhor de terras, o latifundiário, ficou feliz e aprovou aquilo que o mordomo infiel fez. E está lá, em Lucas, escrito mais ou menos assim: e o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido com prudência, pois os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. Veja que aprendizado, veja que ensinamento sublime que Jesus nos faz. Mesmo que nós tenhamos nos equivocado, mesmo que nós tenhamos errado, é a misericórdia e o amor, a compaixão, perdoando as dívidas dos outros, que vai nos fazer crescer aos olhos de Deus. E isso daqui é uma demonstração, na verdade, de fidelidade. Tudo que Deus quer ao nosso respeito é que através das provas a que nós estamos expostos, nós aprendamos a amar. Jesus falou mais de uma vez sobre a misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Quando ele narra a parábola do bom samaritano, em que ele exemplifica com o homem caído à beira da estrada,
aquele homem que tinha necessidades, e ele exaltou a figura do bom samaritano que se compadeceu. Quando os doutores da lei arrastam uma mulher flagrada em adultério para próximo de Jesus e dizem: a lei ordena que nós apedrejemo-la em praça pública. E Jesus, dotado de compaixão e misericórdia, diz: aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Todos esses ensinamentos nos mostram que o que Deus quer ao nosso respeito é que a nossa fé seja suficiente para que nos estimulemos a ter misericórdia e compaixão pelas dores dos outros, porque é isso que nos faz verdadeiramente humanos. Do que importa esses discursos palavrosos se nós somos insensíveis em relação à dor alheia? Nós fomos criados para o amor. E ainda continuando nessa figura da parábola do administrador infiel, Jesus vai dizer: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Porque se não fostes fiéis no alheio, quem lhes dará o que é vosso? O que é que nós temos de nosso? A nossa casa? A nossa família? O nosso carro? O nosso marido? A nossa esposa? Tudo isso são empréstimos do alto. Tudo isso são vinculações afetivas, são formas, são talentos que Deus nos dá para que nós possamos estabelecer relações mais saudáveis e equilibradas com os nossos semelhantes. Todos esses recursos são bênçãos que recaem do alto e nós não passamos de usufrutuários. São bens que vão passando de mãos em mãos, transferindo-se de dono. E é a nossa forma de aproveitamento desses recursos que vão nos fazer herdar as nossas verdadeiras conquistas. O que é nosso é aquilo que a gente dá. Nossa é a paciência. Nosso é o tempo que a gente compartilha com os outros. E nos dias atuais, com as redes sociais, quão fácil é compartilhar imagens, compartilhar vídeos, e inclusive mensagens edificantes. E será que com a mesma rapidez, com a mesma agilidade e facilidade com que nós compartilhamos essas mensagens, nós também compartilhamos vida uns com os outros? Será que nós estamos compartilhando o nosso tempo e a nossa atenção aos nossos filhos, aos nossos familiares, aqueles que convivem conosco? Ou será que nós estamos simplesmente esperando o tempo passar, sem aproveitar as experiências para crescer com elas, sem aproveitar o trabalho para crescer junto com ele? Veja que os apóstolos, embora não fossem perfeitos, souberam aproveitar todas aquelas oportunidades para crescer com o trabalho, aproveitar aquelas oportunidades para fortalecer a fé. E é essa tribulação que confere fortaleza. São os desafios a que nós somos expostos, que faz com que essa fé viva e cresça, multiplique cada vez mais inquebrantável no nosso interior. Portanto, precisamos, aonde estivermos, florescer, porque Deus não erra de endereço. Ele nos coloca nas situações e nas conjunturas necessárias para o nosso processo evolutivo. Nem sempre nós temos aquilo que mereceríamos. Não raras vezes nós temos muito mais do que mereceríamos. Porque o Pai é de infinda misericórdia e Ele nos dá os recursos para que possamos crescer. Aproveitemos, então. Porque a nossa sociedade tenta nos mostrar que confiar nos outros não é um bom negócio. Ela tenta nos vender que nós precisamos ser indiferentes em relação às dores alheias. Mas o Cristo nos mostrou, ao carregar a sua cruz, sem ter pecado algum, que Ele ali carregou as nossas próprias iniquidades. Quando Ele esteve na cruz, de braços abertos, Ele abriu os braços a todos, aqueles que criam nele
e aqueles que não criam. Aqueles que caminharam junto com ele e aqueles que abandonaram ele no momento crucial do seu testemunho. Aqueles que eram romanos, aqueles que já tinham sido submetidos e abraçado à fé cristã. Ele tinha e tem os braços abertos, nos recebendo a todos no seu coração extremamente amoroso. Portanto, a indiferença apenas nos faz afastar uns dos outros. E se nós acreditamos nessa promessa e temos essa confiança irrestrita em relação aos desígnios de Deus, precisamos nos amparar e nos acolher. Como o apóstolo Paulo disse na sua epístola aos Gálatas, nós precisamos também, às vezes, carregar a cruz dos outros. Isso não significa que nós vamos carregar os outros nas costas, mas significa empatia, nos colocar no lugar do outro, porque às vezes a dor do outro é uma dor que a gente também vive, ou que a gente já viveu e já superou. E a gente pode compartilhar a nossa experiência, mostrando para ele que aquilo passa. Ou às vezes a nossa cruz é muito mais leve do que a cruz daqueles que se acercam de nós. E é por isso que Joana de Ângeles diz que só é solitário aquele que não é solidário. Porque às vezes a gente se acha tão cheio de problemas. E quando a gente vai para as ruas, vê os nossos irmãos passando na miséria humana, sem ter o que comer, às vezes há dias com fome, a gente percebe quão pequenos são os nossos problemas. Quando a gente visita os asilos abarrotados de idosos, esquecidos pelos seus familiares, que fazem aniversário e ninguém lembra, que nem um telefonema recebem, nós percebemos quão ricos nós somos por termos a nossa família que nos ama e convive conosco, tolerando todas as nossas imperfeições. É por isso que a convivência tem muito a nos ensinar e tem muito, portanto, a fazer crescer a nossa fé. Mas para que possamos nos estimular nesse crescimento da fé, precisamos fazer um exame de consciência. Analisar além dos nossos atos, porque não raras vezes os nossos atos são apenas sintomas, são reações de sentimentos muito mais profundos, de sentimentos inconfessáveis que carregamos no nosso interior. Precisamos analisar os nossos hábitos e nos fazer a seguinte pergunta: aonde está o nosso coração? Porque Jesus disse: aonde está o teu tesouro, aí também está o nosso coração. O nosso tesouro é aquilo que nós julgamos que é mais importante, que é mais caro. O que nós não conseguimos passar um dia sequer sem que possamos fazer? O que é que faz os nossos olhos brilharem? O que é que faz todos os dias a gente acordar com otimismo e com entusiasmo para vencer as provas que nos são impostas? Esse é o nosso tesouro. Que nós possamos colocar o nosso tesouro naquilo que é eterno, naquilo que é incorruptível, naquilo que as traças não corroem e que os ladrões não conseguem roubar, nos dons do Espírito. Que nós possamos reafirmar cada vez mais os nossos bons propósitos de amar e seguir os ensinamentos de Jesus. E já caminhando para o final, meus amigos, a epístola de Paulo aos Hebreus, sobretudo no seu capítulo 11, fala sobre a fé. E ele vai dizer assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como Rossandro Klingen costuma dizer, fé é a gente colocar o pé primeiro e depois Deus coloca o chão. Muitas vezes, os desafios a que nós estamos impostos são esses testemunhos ou essas provas para saber se nós acreditamos mesmo que Deus está ao nosso lado. Quando nós nos lembramos da história de Abraão,
que sonhava com o seu primeiro filho, com o seu primogênito. E Sara, depois de idosa, recebeu a visita do anjo de Deus e foi abençoada com a maternidade. Chega um momento que Deus conversa com Abraão e lhe diz: Abraão, entrega-me o teu filho em holocausto. Prova a tua fé em Deus, prova a tua confiança. Imagine que padecimento e que aflição Abraão não deve ter sentido de ter entregue o seu filho primogênito, Isaque, como uma demonstração de fé. Ele pega Isaque, coloca nas costas e sobe o monte, junto com alguma lenha, para entregar o seu filho em holocausto, conforme os desígnios de Deus. Ele vai colocando lenha acima de lenha e amarra os pés e as mãos do seu filho. E o menino começa a chorar desesperado: meu pai, onde está o cordeiro que você vai sacrificar? E Abraão, num pranto convulsivo, responde a ele apenas: confiemos, meu filho, confiemos na sabedoria divina. Abraão pega Isaque, de pés e mãos atadas, e coloca sobre a lenha. E quando ele está prestes a puxar um punhal, amarrado à sua cintura, para sacrificar e matar o seu próprio filho, como demonstração da fé irrestrita que ele tinha em Deus, Deus lhe aparece de novo: Abraão, salva teu filho. Do lado daquela árvore, deixei amarrado um cordeiro, e é aquele animal que você deverá sacrificar. Será que nós teríamos condição de provar nessa forma a fé em Deus? Porque com testemunhos muito menores, nós titubeamos e oscilamos. Mas Abraão, naquele momento, entregou o seu próprio filho tão amado como uma demonstração de fé viva no Criador. E é por isso que o apóstolo Paulo vai nos lembrar: pela fé, os homens venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões, se referindo a essa cena que nós contamos de Daniel na cova dos leões. Mas também pela fé, os cristãos experimentaram escárnios e açoites, cadeias e prisões, como o próprio Paulo, que em Listra foi apedrejado e que foi preso incontáveis vezes. Se nós temos fé, precisamos estar predispostos para tudo padecer, como o apóstolo dos gentios o fez. Precisamos testificar através das nossas próprias obras, testemunhando com o sacrifício do nosso egoísmo e do nosso orgulho, ainda tão enraizado dos nossos mais profundos sentimentos. E nos lembremos das palavras do nosso poeta, Gilberto Gil: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que dizer a Deus, tenho que dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada do que pensávamos encontrar. A fé tem isso. Às vezes nós planejamos um caminho e uma trajetória para os nossos passos, e vem Deus e muda completamente os nossos desejos. Nos apresenta outras estradas, outros caminhos, nos coloca para conviver com pessoas que às vezes nós detestamos. Mas se nós temos fé e confiança irrestrita, acreditamos que é esse o caminho da salvação que nos levará para mais próximo deles. Confiemos em Jesus e sigamos sobranceiros e corajosos para a destinação e felicidade que nos aguarda, com fé em Deus. Muita paz a todos e muito obrigado.